Glória a Deus, aleluia. Que o Eterno reine entre nós. Amém. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de saudar a todos na paz e na graça de Deus e de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu tenho um assunto aqui para passar para os irmãos, para as irmãs, para todos aqueles que estiverem ouvindo, para aqueles que vão ouvir. Irmão, esse canal é simples, porém é dedicado a assuntos referentes à palavra de Deus. Nós não temos aqui algum outro objetivo. Porém, se você gostou do vídeo, se você quiser nos ajudar a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem a verdadeira pureza do Evangelho, que estão sendo muitas das vezes levados a caminhos diferentes, gostaria de pedir aos irmãos, também irmãs, que compartilhassem este vídeo, embora seja simples, porém as palavras que serão ditas aqui são verdadeiras. Eu não sou nenhum expert, porém eu creio que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, está me dando a felicidade de poder pronunciar tais palavras para vocês, para todos vós, para aqueles que vão se inscrever e para aqueles que já são inscritos. Para aqueles que vão se inscrever e para os que estão inscritos, eu também desejo um dia de paz, de harmonia, de felicidade, um ósculo santo no coração de todos vós. E saibam que eu amo vocês. Embora alguém pode dizer, mas você nem me conhece, porém, isso não importa. Importa que o amor, ele conhece aquilo que o homem desconhece. Certo, irmãos? Então vamos diretamente ao assunto. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de fazer uma oração aqui. Uma oração muito importante, embora já tenha orado, ajoelhado na presença de Deus, porém agora eu vou fazer uma oração que para mim é uma das maiores orações. Todas as orações que chegam a Deus são boas quando se faz em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo também, que é o mesmo Jesus Cristo que nós cremos, porém esse já é um nome hebraico. Nós estamos transliterando. O nome de Jesus Cristo é um nome transliterado, certo, irmãos? O verdadeiro nome sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que veio para salvar a humanidade do pecado e da morte e do fogo eterno, do eterno inferno. Vamos então curvar as nossas cabeças, com quem estiver em comunhão, ou quem estiver no seu carro, ou onde estiver. Preste atenção, porque Deus poderá visitar o teu coração agora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Irmãos, não reparem o barulho que está ali fora, para os irmãos verem que eu gravo mesmo na simplicidade. Não tenho estúdio, não tenho nada, mas tenho Jesus Cristo no meu coração. Quem tem Jesus Cristo no coração, por misericórdia, irmãos, ele possui a maior riqueza do mundo. Eu não sou digno, nem merecedor de nada, mas pela misericórdia de Deus, eu creio que o Senhor Jesus está comigo. Senão eu estaria fazendo esse vídeo, porque seria uma perca de tempo. Mas eu tenho certeza que esse vídeo não vai falar aquilo que eu quero que seja falado, mas aquilo que está escrito nas santas e sagradas escrituras. Então, sem mais delongas, irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus um versículo aqui, irmãos, muito importante. No capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver alguns versículos. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes:
Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação. Glória ao nome santo do Senhor. Reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, a palavra evangelho quer dizer boas novas, certo, irmãos? Essas boas novas que nós anunciamos são as boas novas de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que veio mandado pelo Eterno aqui nesta terra para cumprir uma missão a qual nenhum homem nem nenhuma mulher poderia cumprir, que é dar a vida para salvar a humanidade, derramando seu sangue. Isso qualificou esse sofrimento, deu para esse sofrimento um nome chamado graça, porque ele por graça e misericórdia entregou-se a si mesmo por nós. Então ele é a graça, o favor imerecido que nós alcançamos de Deus, a crença na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a verdadeira graça. Não existe nenhuma outra e nenhum outro lugar que há a graça a não ser em Jesus Cristo. Pode haver denominações que contêm esta graça, porque existem denominações que são bíblicas, que realmente falam do Evangelho de Jesus Cristo com pureza, não apenas com promessas de prosperidades ou de mudanças de cativeiro, não. Tudo isso Deus dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Não somos contra, porque a riqueza e a pobreza também é dom de Deus. Porém, o intuito de Deus na nossa vida, ele tem que se cumprir, ou na riqueza ou na pobreza. O interesse de Deus, o desejo de Deus, do Senhor Deus, do Eterno, é que nós sejamos salvos e não sejamos enganados por falsos discursos, para ficarmos alienados, irmãos, em caminhos que ouvimos promessas e muitas das vezes elas não se cumprem. Não que a profecia deve ser desprezada, porque não havendo profecia, o povo também se corrompe. Então, existem sim os dons de Deus, existem sim as profecias de Deus, existem as profecias que às vezes recebemos, que Deus fala conosco de alguma forma. Porém, irmãos, venhamos lembrar que, além de tudo isso, a melhor parte é a vida eterna. Se temos um carro, se Deus nos dá um carro, se temos um bom emprego, um bom salário, qualquer outra coisa, glória a Deus. Tudo isso, irmãos, são bênçãos temporais, quer dizer, são bênçãos que passam. Por um determinado tempo, nós vamos ter que deixar tudo. Mas a única bênção espiritual que não passa e nunca passará é aquela que nós recebemos através da salvação em Cristo Jesus. E hoje tem se levantado em determinadas denominações, não citando nomes, não também querendo dizer que todos os que estão dentro dessas denominações são taxados como falsos profetas, mas infelizmente muitos irmãos são levados pelo engano de homens que desejam fama e glória para si mesmo.
Quando nós reconhecemos isso, então entendemos que temos que absolver unicamente o que está escrito na palavra de Deus. E se Deus se usar de alguém para falar alguma coisa conosco, nós não podemos desprezar. Porque diz a palavra, não desprezeis as profecias, não só biblicamente, mas às vezes alguém... É claro que a profecia ela tem que estar atrelada àquilo que está escrito. Eu mesmo já ouvi profecias ao meu respeito, queria ir para a Europa, e etc, etc. E se cumpriu. Mas, infelizmente, hoje, irmãos, nós vemos homens querendo usar deste dom para se autopromover ou para ficar famosos, atraindo a si próprio a glória para benefícios próprios da sua vida terrena. Nós aqui pregamos o Evangelho gratuitamente. Esse canal pode ser monetizado, por que não? Porém, se Deus abençoar a monetização, o que será feito? Será usado para a melhoria do canal, para alguma viagem que temos que fazer, no sentido não de turismo, mas no sentido de evangelismo, porque temos muitas pessoas que estão nos esperando, irmãos. Não só hoje estou aqui no Brasil, não é porque sou rico, mas Deus é aquele que prepara todas as coisas. E as coisas são assim, naquele que quer fazer a vontade de Deus e que tem desejo, independente do lugar onde ele serve a Deus, ele tem que estar com Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo a cabeça da igreja. Então, muitos falsos profetas, irmãos, profetizam para ser fama, para serem chamados de profetas. Mas o que é um falso profeta? Falso profeta, ele pode ser um pseudo-profeta. É uma rotulação a uma pessoa que ilegitimamente, sem legitimidade, se proclama detentor dos dons do Espírito Santo. E essa rotulação pode tanto decorrer de um falso dom, criando até mesmo heresias antibíblicas dentro de determinadas denominações, que muitas das vezes são aplicadas e as pessoas, não entendendo, colocam em prática aquelas heresias, e aquelas heresias muitas das vezes são chamadas por aqueles que ali frequentam aquela denominação de doutrinas, sendo que a pessoa muitas das vezes não examina as escrituras para reconhecer o que é doutrina, o que é usos e costumes. Isso traz então uma certa confusão na mente daquele que está ouvindo. E muitas das vezes a criação desta doutrina humana sendo ensinada a crianças ou a jovens, desde pequeninos, meninos e jovens, adolescentes, se eles não deixarem, ou não se dedicarem a examinar as escrituras, eles podem ter a sua mente induzidas pela falsa doutrinação que receberam em determinada denominação, por ser aquela doutrinação, ainda por ser herética, eles a têm por verdadeira. Sendo assim, depois que aquela pessoa obtém já um certo conhecimento daquela doutrina e coloca na sua mente que aquilo é a verdade, logicamente depois é muito difícil, só o Senhor, para desprender-nos de tal doutrinação, porque é um ensinamento que recebemos desde pequeno, como se fosse vamos dizer assim, um extremismo. Mesmo que você mostre dentro das escrituras que aquilo não é correto, a pessoa está lendo, está vendo, mas ainda discorda, porque concorda com a liderança que lhe ensinou aquela heresia, profetizando uma mentira. E isso pode trazer grandes heresias, como já disse, antibíblicas. Porém, a profecia verdadeira, ela está sempre ligada à palavra de Deus. E permanece, porque a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus é a única capaz de iluminar o caminho do homem. Não existe outro caminho a ser guiado
para a salvação, a não ser através da palavra de Deus e da palavra feita carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? A misericórdia, os bons frutos da misericórdia, a reverência, o temor, a obediência e a submissão caracteriza a verdadeira profecia. A falsa profecia, ela desconhece essas coisas. Ela manda para o cemitério, ela diz que vai mudar o cativeiro de alguém, que você vai ficar rico de uma noite para o dia, que você vai conseguir o seu carro, sua casa. E muitas das vezes a pessoa consegue. Por quê? Porque às vezes Deus tem um plano mesmo de dar, mas às vezes uma denominação cheia de pessoas, vamos supor, com 500 pessoas, quem ali que não está querendo comprar um carro? Quem ali não está querendo fazer uma viagem? Então, isso repetitivamente, quando você vai numa denominação e aquilo se repete quase todo culto, você percebe que ali lota muito, chama muita atenção, porque todos querem receber as coisas materiais e muitas das vezes se esquecem das coisas espirituais. Eu pergunto, qual a regalia que teve Pedro, João, Tiago, André, Estevão? Foram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E outros mais. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E hoje, muitas das vezes, ignorantemente, tem pessoas que não creem na palavra de Deus. Por quê? Porque ouvem tantas coisas que acabam se desiludindo. Porém, irmãos, Deus, que é cheio de misericórdia, até para aqueles que ignorantemente não aceitam a sua palavra, o Senhor se manifesta de alguma forma, porque o prazer e o desejo de Deus não é que o ímpio seja condenado. Está escrito, eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e se arrependa dos seus maus caminhos. Então vejamos que falsos profetas têm surgido dentro de denominações, não querendo generalizar. Tem denominações que têm homens de Deus e que não permanecerão enganados, porque há tempo determinado para todas as coisas. Quando as coisas oscilam de um lado para o outro, o homem diz uma coisa hoje, Deus deu um ensinamento hoje, mas o ensinamento, ele fala que foi o Espírito Santo que revelou, mas se você vai lá atrás, ele diz no outro ensinamento, antes daquele, há uns 10 anos atrás, vem um ensinamento que diz, o Espírito Santo revelou. Depois de 10 anos, ele vem de novo dizendo, o Espírito Santo revelou, desrevelando aquele ensinamento que ele já tinha sido revelado. Como Deus pode mudar, irmãos? A imutabilidade de Deus é inquestionável. Deus é o mesmo, Deus está escrito, ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Quando você vê uma mudança, você já percebe, existem mudanças feitas por Deus na nossa vida. Porém, na palavra de Deus, ela é imutável. A imutabilidade de Deus é inquestionável. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda de ideia de uma noite para o dia. Não. Hoje isso é pecado, amanhã aquilo não é mais. Hoje aquilo é pecado, daqui a um ano não vai ser mais pecado. Não. O que é, sempre foi e sempre será. Agora, a misericórdia de Deus também é, sempre foi e sempre será. Se a pessoa comete algum erro, algum pecado, mas ela tem sim o Espírito Santo de Deus ligado a ela, na sua alma, no seu espírito, logicamente que o Espírito Santo vai lhe trazer uma visitação de arrependimento, e esse arrependimento vai constranger aquela pessoa, envergonhá-la, ela vai ficar envergonhada diante de Deus, como Adão ficou envergonhado quando se viu nu. E ela vai, o que vai fazer, vai tentar se cobrir com alguma coisa. E com que nós tentamos se cobrir? Com a misericórdia. Quando vemos que erramos, buscamos logo a misericórdia.
e achando a misericórdia, o Senhor encontrando em nós, presta bem atenção, o Senhor encontrando em nós, irmãos, realmente o desejo de servi-lo e o arrependimento, o Senhor nos perdoa. Diz a palavra que o único pecado que não obtém perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode examinar nas Escrituras. Vamos lá no capítulo Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 20. Ou melhor, capítulo 3, versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda parte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Alguém pode me perguntar. É você questionar uma pregação? Ou você achar que aquela pregação não está correta? Não, irmão. Muito pelo contrário. O apóstolo disse numa epístola, um pregue e os outros julguem. Não é errado você analisar o que está sendo pregado. Muitos analisam, pode até analisar a pregação que eu estou fazendo aqui. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando se deixa o Senhor, se apostata realmente de Jesus Cristo, da fé no verdadeiro Deus e vai adorar a cultos de demônios. Essa pessoa, logicamente, irmãos, que não tem mais o Espírito de Deus, não tem mais a força de buscar a Deus, perde toda a luz e perde toda a condição de se aproximar de Deus, porque ela pisa no sangue de Jesus Cristo e volta como uma porca lavada ao despojadouro da lama, porque blasfemou, porque foi para caminhos demoníacos, adorando deuses estranhos, até mesmo oferecendo holocaustos a deuses estranhos. Isso é apostatar da fé. Não é você mudar de denominação ou crer em Jesus Cristo em outra denominação. Nada disso. Ou você ir em outra denominação, porque naquela que você vai você não está se sentindo bem. Isso não é apostasia. Você continua crendo no mesmo Jesus Cristo. Você não está adorando ídolos. Você não está debaixo de julgos humanos contrários ou malignos. Mas você está debaixo do mesmo regime espiritual, da mesma força espiritual que é Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida. Por isso, irmão, um jovem, claro que não se deve maltratar animais. Vou fazer uma parábola aqui. Um jovem saiu para buscar pão. E no caminho, ele encontrou muitos cães que vieram sobre ele e começaram a ladrar. E ele, com medo, pegou pedras para jogar nos cães. E a sua família estava esperando o pão para comer, para tomar o seu alimento. E foi passando o momento, porque eram muitos cães, e aquele jovem continuou atacando pedra nos cães. Isso atrasou o alimento da sua família. Não atrase o alimento que tem que chegar na tua mesa por causa dos cães que ladram contra você por você falar a verdade. Ignore os cães e vá pegar o pão. Muitos cães dizem que você não tem salvação e você para discutir com eles, faz com que você perca a tua comunhão. Mas se você continuar a tua jornada, esses cães apenas ladram, mas não mordem. Porque sobre aquele que tem a proteção de Deus, nenhum cão poderá o atacar. Está entendendo espiritualmente? Muitos cães ladram e dizem que você não tem mais salvação. Aí você para e não leva mais o pão, porque deixa aquela água entrar, aquela água contaminada entrar dentro do teu barco espiritual e pode então o teu barco afundar. Como dizia um velho ditado, não são as águas que estão em volta do barco que afundam o barco,
mas as águas que entram dentro do barco é que fazem o barco afundar. Então, irmão, isso é um ditado que tem aí. Não é bíblico, mas dá para nós compararmos. Não deixe com que estas águas entrem no seu barco. Não deixe com que esses cães ladrando venham te impedir de levar o pão. Não deixe com que alguém venha dizer: você não tem direito da vida eterna. Não pare para ouvir tais pessoas, porque são falsos profetas e querem ser detentores da salvação. Detentor da salvação é Jesus Cristo, o único. Não deixe que as águas do mal entrem na tua embarcação, mas que a tua embarcação tenha uma água dentro de uma cisterna espiritual, uma água pura e limpa, que se chama água da vida, que pode se formar dentro de você e saltar para a vida eterna. Aqueles que te condenaram, aqueles que te jogaram fora, hoje estão mudando doutrinas e dizendo que o Espírito Santo lhes fez saber, ou dizendo que aquilo que era no passado já não é mais, porque aquilo que era no passado era um radicalismo. Preste bem atenção. Como que falaram uma coisa dessas, irmãos? Se no passado diziam que era o Espírito Santo, então estão mentindo. E quem é o pai da mentira? Não precisa eu falar, vocês já sabem. Então sejamos nós, irmãos, espirituais, e vamos servir a Deus, vamos glorificar a Deus. Peço aos irmãos que passem esse vídeo para frente, porque o meu intuito é que você que está jogado na beira do caminho seja liberto para a salvação em Jesus Cristo, o único, o verdadeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Deus seja eternamente glorificado e que o eterno Deus reine sobre nós. Amém, amém e amém.